A gente vai fazer uma live aí semana que vem é com o Stefano, né? Na outra semana a gente vai fazer uma live aí com o pessoal do Fundos Imobiliários aí do. Então vai ser bem bacana aí, vai ser uma troca de ideias sobre fundos imobiliários e REITs, né? Diferenças, o que E que se investimentos parece. globais também, um outro, Investimentos outro. globais, é interessante. Então vai ser uma live bem bacana com ele. Pessoal, a Bom gente vai dia, deixar Mauro. salvo, bom dia aí, a gente vai deixando salvo o doutor Mauro Brandão aí, ó. Ó um médico aí, ó. Eu tô doido pra fazer live com um médico aí sobre healthcare. O dia que algum médico quiser aí, estamos abertos. É um setor bem interessante, healthcare. Então, vamos falando aqui sobre. Vamos abrindo aqui, né, pessoal? Já deu 10 e 1 aqui, porque senão a gente acaba. A gente acaba estourando o tempo depois, porque o Instagram deu 1 hora, ele derruba a live aí, né? Então, a gente decidiu falar, Beleza, vamos a lá. gente colocou aqui, na minha opinião, é o setor mais difícil até de fazer um pouco de análise, é o setor de data center, né? Porque ele foge um pouco do padrão dos outros setores. Então, quando você tem o varejo, residencial, escritórios, que você consegue mensurar, né, a quantidade de imóveis, você consegue mensurar o aluguel, é algo mais palpável, né? O setor de data center é um pouco mais complicado, eu confesso até para mim, porque eu não sou do setor eu não sou da TI, então o que eu vou falar aqui para vocês, eu vou falar que eu tive que ler bastante, velho, bastante livro, eu tive que conversar com os amigos que eu tenho de TI aí, empurrar eles no canto para fazer pergunta para eles. E a ideia é trazer um pouquinho aqui que é a TI, né? O que é o setor de data center, que eu acho que muita gente ainda fica naquela dúvida, né? Eu Isso vou mostra dividir também, aqui. viu, Ismael? Eita, É Caio, interessante esse fala seu aí. ponto. Você disse que não é especialista em TI, como eu também não sou especialista em TI. Então, muitas vezes acontece isso com o investidor pessoa física. Para ele colocar o pé em algum investimento, ele tem que fazer o dever de casa antes, né? Então, a gente já há algum tempo vinha acompanhando aí o retorno e o histórico aí do data center e procurou entender, poxa, por que que esse setor ele tem um desempenho tão melhor do que os outros? Porque num tempo de crise ele está crescendo. Então, isso é o dever de casa que o investidor pessoa física tem que fazer, né? Às vezes, muita gente quer só a dica, quer só, não, o que que eu compro aqui e tal. Mas você precisa entender no que você está colocando seu dinheiro, né? Afinal de contas, teu patrimônio ali. Mas era só intervenção mesmo. Toca o barco aí, Não, meu cara. não, é verdade, porque, por exemplo, o pessoal quer muito dica e às vezes eu posso dar uma dica de um negócio que eu não entendo, né? É um negócio que eu vi por alto e acontece Exato. muito isso, né? Um cego guiando o outro pro buraco. Então, o que a gente vai tentar falar aqui, pessoal, como que a gente enxerga o setor de data center e dar o pessoal entender um pouco o histórico, né? Entender o que é o setor de data center, na verdade. Eu vou dividir aqui o que a gente vai conversar em 3 partes, né? Eu vou falar do passado, do presente e o que eu enxergo para o futuro do setor de data center, certo? Para o Maravilha. pessoal entender, na minha visão, eu acho que o primeiro REIT aí que surgiu de armazenamento de dados que eu conheço é o Iron Mountain, né? Quem conhece o Iron Uhum. Mountain, muita gente gosta do Iron Mountain. Ele surgiu com uma das propostas do Iron Mountain era armazenar dados. Então, o pessoal aí antigo vai lembrar que aquelas repartições públicas ou escritórios, sempre você tinha o arquivo, né? Que era uma sala gigantesca com aquele monte de armário deslizante, onde você guardava ali todos os processos, toda a papelada, e aquilo era gigantesco, né? Então imagina, para uma empresa que trabalha, que tem um escritório em um local nobre, um metro quadrado, você conta por metro quadrado o aluguel. Então você manter um espaço gigantesco armazenando papel não fazia muito sentido, né? Então esse espaço era nobre. Então a Aeromonte surgiu com essa proposta também, que era o quê? Era armazenar o arquivo das empresas. Então até hoje ela tem ainda esse know-how de armazenamento de dados em papel. E não só isso, né? A Aeromonte armazena obra de arte, eles armazenam carros, esses carros de colecionador, eles têm galpão para armazenar isso, entendeu?
Então, eles têm uma gama de serviço muito grande. Com o surgimento dos data centers, as informações começaram a passar para o ambiente virtual, né? Então, já não tem mais tanta essa necessidade aí desse armazenamento de papel. Então, as empresas passaram, em vez de ter aquele arquivo em papel, se viram obrigadas a manter data center, né? No seu portfólio ali de ativos. E muitas empresas, o foco de serviço delas, o foco de trabalho não é manter isso, né? Então, você imagina, por exemplo, uma empresa de telefonia, igual a Vivo. A Vivo ela precisa ter um data center gigante para manter informação, dados de todas as pessoas, empresas que trafegam pelo serviço dela. E o know-how e o foco principal da Vivo não é isso. O foco principal dela é telefonia. Então ela precisa armazenar isso em um data center. E ela manter o data center, a estrutura física do data center, é mais interessante você alugar, passar para terceiros, do que você ter dentro do seu portfólio, né? E é isso que vem acontecendo. As empresas elas vêm terceirizando, né? E a Equinix surgiu com essa proposta lá no começo dos anos 2000, né? De alugar os data centers, com a mesma proposta da Iron Mountain, né? Que era o quê? Era um galpão logístico, onde você vinha e colocava o seu data center e o REIT cuidava para você. Então o REIT faz o seguinte: você vem aqui, ó, eu te ofereço o galpão logístico, a segurança, a refrigeração, energia, vai estar tudo prontinho. Você vai vir só e colocar os seus aparelhos aqui, né? Seus gabinetes, eles vão estar aqui, a gente vai cuidar dele para você. Mas toda a estrutura lógica, quem cuida nesse caso é a própria empresa que alugou, entendeu? Esse é o modelo, eu vou falar dos 3 modelos aqui, né? Esse é o modelo chamado colocation, né? Então, o que é o colocation? É o co-location. Então, eu alugo o espaço, você cuida dele para mim, mas as máquinas são minhas, entendeu? Então, eu, empresa, vou alugar só o espaço. Eu quero ter o espaço, eu quero ter o guarda que vai vigiar, a portaria, a refrigeração, né? Isso, toda aquela estrutura é por conta do REIT, mas os equipamentos são meus, entendeu? Então, ao longo vem mudando com isso. A Iron Mountain também é um dos que vem mudando com esse sistema, né? A Iron Mountain tem muito colocation, né? Então, em vez de você armazenar o papel lá, você armazena seus gabinetes de data center naquela situação ali. Então, o colocation tem 3 níveis, né? Tem o colocation nível 1, o colocation nível 2 e o nível 3. Então, só para a pessoa entender, o nível 1 é aquele onde você aluga, né? Você personaliza o data center. Eu, empresa, ligo para o REIT e falo assim, ó, eu quero um data center personalizado. Eu quero estrutura tal, enfim, ele define o que ele quer e o data center vai arrumar isso para ele, né? O nível 2 é aquele onde o data center já fala assim, ó, eu quero só alugar um espaço. Eu vou dividir, inclusive, esse espaço com outras empresas. Mas o gabinete é meu, eu quero ali tantos metros quadrados de espaço para eu poder fazer a locação disso. E o colocation nível 3 é aquele onde já terceiriza mais coisas, né? Já terceiriza TI, toda a parte de segurança, de lógica está terceirizado, mas o gabinete é meu, né? Então, as empresas veem muito com essas propostas, né? Tá falando, né? A cotação de RM está apanhando muito, mas um pouco por causa disso, né? Porque já vem mudando com essa sequência. Eu vou falar o que está mudando, por que o sistema de colocation, a importância dele e por que isso está mudando com o tempo, né? As pessoas enxergam muito, eu acho que o maior erro do investidor é ele enxergar um REIT de data center como um grande galpão logístico de máquina, entendeu? Já foi assim, no começo era assim, né? Como eu falei, o começou com colocation, onde eu tinha lá o espaço, você vinha, alugava aquele espaço, eu cuidava do seu data center. Hoje em dia começou a surgir o sistema dos clouds, né? Que são as nuvens. Então, o que é a nuvem? A nuvem é onde eu quero alugar um espaço virtual. Então, eu não quero ter trabalho nem de comprar gabinete, de comprar hardware, software, eu não quero ter preocupação nenhuma. Eu quero só, como se diz, eu quero 300 metros quadrados na minha web service lá, entendeu? Então, dentro do mundo virtual, eu quero um espaço, né? Eu quero tantos terabytes de espaço, de conexão, de segurança. Aí a empresa define o que ela quer, né? E as nuvens, elas vêm mudando com o tempo, né? Hoje, o que está dominando é o sistema de nuvem, né? Que você conhece aí, cloud, né? Que
quem armazena aí, por exemplo, quem tem um iPhone ou mesmo o Android, você usa lá que é sisteminha de nuvem, né? Onde você armazena suas fotos, armazena seus contatos, e você tem um espaçozinho lá que é grátis, né? Bem pequenininho, que não dá para armazenar quase nada, mas tem um espaçozinho que é grátis. Se você quiser, você aluga, né? Um espaço a mais para você armazenar mais informação. Muita gente aluga. Mas é interessante, Ismael, que mesmo beleza, o conceito de nuvem é você não deixar o seu dado no seu equipamento, né? Mas vai estar em algum data center de nuvem, não é isso? Isso, porque exatamente. O leigo, ele não entende, né? Assim, às vezes a gente conversando, minhas fotos, meus dados estão aqui na nuvem, né? Pensa que é uma coisa meio etérea e tal, mas na verdade existe um local físico que tem um equipamento que está guardando ali toda aquela informação, né? Exatamente. No teu caso, por exemplo, no nosso caso aqui com pessoa física, né, pessoa normal, a gente armazena esse dado numa nuvem. Então, as suas fotos, elas estão armazenadas em algum data center do mundo. Então, você não sabe onde está armazenado. Agora, esse é o sistema de nuvem. As empresas estão migrando para esse sistema de nuvem, né? Que é o quê? Eu quero armazenar todos os meus dados, eu quero pagar, mas eu não quero ter essa preocupação de saber, de ter que comprar uma máquina, de ter que ficar preocupado com isso. Eu vou falar daqui a pouco, os de nuvem aqui, qual que é os que tem mais nuvem aqui. Então, eles estão migrando para esse sistema de nuvens, né? Então, informações igual a sua foto, igual aos seus contatos, você armazena ele em nuvem. Mas o colocation, ele ainda é muito importante para as empresas que têm informações sensíveis. Então, você pega, por exemplo, um órgão governamental igual o FBI, a CIA, a ABIN, Polícia Federal, eles não armazenam as informações deles em nuvens. Está tudo armazenado num data center deles, que pode estar dentro do órgão, da empresa, ou eles podem estar num regime de colocation, onde o data center é meu, toda a segurança lógica é minha, você só vai cuidar da parte física desse data center para mim, entendeu? Então, empresas que têm informações sensíveis, elas não podem colocar essas informações em nuvens. Então, o sistema de colocation é muito utilizado ainda e eu acho que ele não vai acabar. Eu acho que ele vai continuar. Mas só para o pessoal ter uma ideia, hoje 75% das informações virtuais, elas estão guardadas em regime de colocation. Então, só 25% ainda estão no sistema de nuvens. Então, ainda existe um espaço muito grande. Eu acredito que o sistema de nuvens ele vai crescer muito ainda. Não que o colocation vai acabar, ele vai continuar existindo devido às informações sensíveis que precisam ser guardadas nele. Mas o sistema de nuvens ele está crescendo numa velocidade muito maior do que o sistema de colocation. Então, hoje, o que a gente observa é o seguinte: as empresas, principalmente os data centers que estão migrando para o sistema de nuvens, eles estão conseguindo captar mais clientes, entendeu? Porque os clientes eles precisam estar interconectados. É o que eu vou falar aqui agora, vou falar daqui a pouco para o futuro, né? Pois, Ismael, agora te interrompendo um pouco também, pegando esse gancho que você está falando aí, a pandemia também tem acelerado esse processo aí de nuvem, né? Porque, vamos dizer assim, tem mudado um pouco a cultura do escritório para a cultura do home office. Então, as empresas estão investindo mais em nuvens, né, mais em tecnologia, para substituir justamente esse trabalho, né? Então, a gente conversando ontem sobre a Zoom, né? Zoom é um aplicativo aí que cresceu exponencialmente por conta da pandemia. E teve uma demanda aí por espaço, né? E teve até que alugar, eu acho que, se não me engano, da Amazon, não foi isso? Alugou a nuvem dela. Então são dinâmicas que acontecem que muda também, né, o crescimento e o direcionamento de todo um setor. Então essa pandemia eu acho que deu uma catalisada aí, vai dar uma catalisada aí nesse setor de nuvens. Então, o setor de nuvens ele vai crescer muito, né? E quem capitaliza isso muito são os data centers, né? Porque os data centers eles estão especializados nisso. Então, eles têm uma equipe só para isso. Então, quando você tem um sistema, por exemplo, de data center
de hiperescala ou de varejo, aquele data center ele está armazenando informações não só da Amazon, mas do Facebook, da AT&T, da Sky, da NET. Então tem um monte de informações sendo guardadas dentro do único data center. Então você otimiza o pessoal que precisa cuidar disso, você otimiza a lógica, né? Então, comentaram até aqui agora do sistema de segurança, né? Então, muitas pessoas perguntam, mas você investe só em REITs? Não, eu invisto em outras empresas. Eu vou dar exemplo de duas empresas que eu tenho, que é a Atlassian e a Datadog. Então, são duas empresas que fazem essa intermediação, que é garantia de segurança, garantia de interconexão, garantia de cliente-cliente, ponto a ponto, data center com data center, entendeu? Então, quando você começa a estudar os data centers de REITs, você consegue ver empresas que estão bem posicionadas para surfar essa onda, entendeu? Então é como se fosse assim, imagina que você tem uma onda de nuvem vindo e você precisa estar bem posicionado, é igual um surfista, né? Então você pode até dar dentro do mar, mas se você não estiver na posição certa, a onda vai te levar. Então, interessante, você estava falando agora há pouco do Iron Mountain, né? Que foi o primeiro que começou aí nessa segurança de dados, mais dados físicos. Mas o próprio Iron Mountain ainda está migrando, né? A gente postou uma tabela aí no Instagram e no rodapé tem uma nota falando que apenas 9% da receita do Iron Mountain é de data center. Né? Ainda é um negócio que ainda está migrando, né? Não é isso? O Iron Mountain ele tem muito o foco deles é muito armazenamento de dados mesmo para a empresa, né? São aqueles dados que você precisam estar armazenados, mas que não necessariamente você vai utilizar eles, né? Mas enfim, eles precisam estar armazenados, igual a sua conta de água. Sua conta de água e de luz, ela tem que estar armazenada lá, mas provavelmente você nunca vai lá buscar ela, entendeu? Então, é um arquivo, você está falando isso. É um arquivo. Funciona como um arquivo. Tanto é que uma das fontes de renda do Iron Mountain é transformar arquivo em papel para arquivo digital, fazer backup, entendeu? Quando você olha lá a receita do Iron Mountain, você observa que eles têm esse foco também, entendeu? Que é transformar papel em digital. Mas eu falei aqui um pouco do passado, né? Como surgiu os data centers, falei logo um pouco do presente, como que as nuvens estão dominando, né? E os REITs mais bem posicionados nessa nuvem. Hoje o REIT mais bem posicionado em nuvem é Equinix. Só para vocês terem uma ideia, 29% das nuvens da Amazon, que é o maior de todos, está em Equinix, entendeu? Eu vou até ver se eu consigo aqui, deixa eu ver se eu mostro uma fotinha aqui pro pessoal. Eu coloquei isso no Central Responde, aí só por curiosidade, para ver se ainda funcionava aquilo, entendeu? Eu não tô... tô com ele aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui rapidinho aqui. O que você está buscando? Eu vou girar a tela aqui só para o pessoal ver. Isso aqui, ó. Isso aqui é o market share de nuvem, entendeu? Do site do Royal Capital aí, para quem quiser acompanhar. Para quem acha que o negócio da Amazon é só entregar papel, não entregar pacote, a Amazon cresceu muito aí no sistema, as nuvens dela, né? Hoje o market share é o maior que tem o da Amazon. Ela domina 32% aí das nuvens, né? Aí depois vem a Microsoft, Google... Do mercado global, você fala, não é isso? Do mercado global, tanto é que tem a Alibaba aí, né? Alibaba com 6%. Então, só para ter uma ideia, não sei se todo mundo conhece aí que é o Ray Dalio, né? Que é o mestre das commodities. Ele tem uma posição muito grande em Alibaba, porque ele acredita que a Alibaba vai ganhar muito mercado em nuvem, né? Eu até li uma exposição dele, um relatório dele falando o quanto que é importante a Alibaba, quanto que ela vem ganhando mercado em nuvem, principalmente na China, né? Então, a gente já vê muito aplicativo chinês aí, o quanto que eles estão crescendo, né? E a Alibaba tá bem posicionada para ganhar nuvem nesse setor, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aqui o que é o colocation, né? É aquele onde eu alugo o espaço, mas o data center é meu. E você tem um sistema de nuvem, que o sistema de nuvem é como a gente falou, né? Não é uma nuvem virtual, mas existe um data center que está lá cuidando daqueles dados para você. Mas você não tem trabalho de cuidar de nada. Você só aluga o espaço virtual e manda suas informações, né? E agora eu vou falar um pouquinho aqui o que eu enxergo o futuro, né, dos data centers. Por que eu acho importante o futuro do data center? Antes de falar do futuro do data center, eu vou falar de um REIT aqui que não tem nada a ver com data center e que eu tenho na carteira. Eu vou explicar por que eu tenho na carteira, que chama Megicode. A Megicode,
Eu não acho que são commodities, eu vou explicar aqui por quê. Por que eu acho que o rate de data center não é comoditizado, né? A Americold, eu vou explicar por que a Americold eu tenho na carteira. Eu Que é um já rate conversei com algumas pessoas. industrial, não é isso? Que é um rate Americold. industrial. Explica até o que é a Americold aí. Ele tem um galpão, eles usam galpões refrigerados. Então, a Americold atende muito a indústria de alimentação. Precisa de Exatamente. galpões refrigerados, então eles têm esses galpões industriais aí localizados por todos os Estados Unidos fazendo essa logística de entrega de alimentos, né? Eu Basicamente conversei essa. com duas pessoas que trabalham em empresas lá nos Estados Unidos e que essas empresas são clientes da Americold, né? Para tentar entender o que era o case da Americold antes de comprar eles de verdade, né? Só para o pessoal entender o que é a Americold, imagina que eu sou um fabricante aqui de lasanha congelada e eu tenho minha indústria lá no meio dos Estados Unidos, Colorado, né? Quem conhece os Estados Unidos, Colorado fica bem no centro dos Estados Unidos. Se a minha empresa de lasanha começa a crescer, e eu, por exemplo, fecho o contrato com o Walmart, né, que é um supermercado que está em todo o território dos Estados Unidos, eu vou precisar entregar essa lasanha minha em todos os Estados Unidos, de Los Angeles a Boston, de Miami a Seattle, eu vou ter que entregar essa lasanha, entendeu? Em todos os supermercados do Walmart. A Americold, o que ela faz basicamente? Ela pega a sua lasanha congelada, leva para um galpão regional. Desse galpão regional, ele é distribuído para os galpões que ela tem, os galpões atacadistas maiores que ela tem em todos os Estados Unidos. A Americold é o segundo maior, né? O maior é capital fechado ainda. Então a Americold, você tem basicamente 3 players nos Estados Unidos que fazem essa distribuição, que tem esses galpões logísticos industriais. E qual a vantagem da Americold? Que ela é muito distribuída. Se você pegar aí o portfólio de Americold, a gente até postou aí no Telegram, ele é muito bem distribuído. Os Estados Unidos é todo pontilhado de galpão da Americold, entendeu? E qual a vantagem disso? Ele fornece uma barreira de entrada. Então, se eu quiser entregar, eu que estou no Colorado, quiser entregar minha lasanha lá em Nova York, por exemplo, eu preciso usar um galpão frigorífico que tenha galpão no Colorado e Nova York. Se eu quiser entregar na Flórida, tem que ter galpão nos 2 locais, entendeu? Então, o case de Americold não é ganhar dinheiro só com o galpão. É com essa conexão que ela faz entre os galpões, entendeu? Então, quando você conversa com um empresário nos Estados Unidos, o que eles falam? Eles falam que a Americold, eles colocam a faca no pescoço na hora de fazer esse transporte de mercadoria, entendeu? Então, uma das grandes fontes de renda da Americold não é só armazenar essa mercadoria, essa lasanha congelada, mas é conectar um galpão no outro. Então, se você quiser estar em todos os supermercados dos Estados Unidos, você precisa estar num reach de galpão logístico que esteja em todo o território dos Estados Unidos. Você entendeu? Então, o que é importante a Americold? A Americold, a grande importância dela, não é isso? para a eficiência do seu negócio, 100%, você precisa estar numa logística que vai entregar em todo o território dos Estados Unidos. Então, o que é importante a Americold? A interconexão que eles têm. Então, eles estão conectados em todo o território americano. Eu sei que o pessoal deve estar perguntando aí, pô, a gente ia falar de data center e está falando aqui de Americold, né? Que não tem nada a ver, né? Mas para o pessoal entender aqui, que eu acho que fica mais fácil a gente entender com comida, né? Por que os data centers, o futuro deles não é só as nuvens, né? As nuvens vão ser importantes, mas o futuro dos data centers é interconexão. Um data center que não tiver interconectado uns com os outros, ele vai acabar murchando, entendeu? Porque isso acaba sendo uma barreira de entrada. Então, a Amazon, por exemplo, que é mundial, a Google, a Microsoft, elas não tem como elas usar um data center pequenininho, um REIT que tem 10 data centers, ou que um REIT que só está ali na Califórnia, entendeu? Por mais que vai ser um REIT que vai armazenar informação, vai ter a sua função, mas ele não vai conseguir se expandir, ele não vai conseguir ter essa interconexão, você entendeu? Então, a Amazon, quando ela vende produto, ela não vende só nos Estados Unidos, ela vende produto no site dela para a Austrália, para a China, para o Japão, para o Brasil. Então, ela precisa ter essas informações sendo interconectadas umas com as outras, né? Os data centers precisam interconectar uns com os outros. As empresas precisam interconectar umas com as outras. Então, quem faz essa interconexão é o data center? Não, você tem empresas que fazem interconexão. Se o pessoal quiser estudar, por exemplo, Datadog, Datadog é uma empresa que vem crescendo muito forte nesse sentido, né? De fazer interconexão entre clientes.
Então, para resumir, é o que eu falo aqui, por exemplo. Quem conhece o Jeff Bezos, né? Jeff Bezos é o CEO, o dono da Amazon, né? Se você quiser ser amigo do Jeff Bezos, você tem que frequentar a casa dele, você tem que jogar golfe com ele, você tem que estar na festa que ele vai, entendeu? Então, se você quiser ser parceiro da Amazon, invariavelmente você vai ter que estar no data center que a Amazon está, entendeu? Então, isso é porque você precisa estar na nuvem da Amazon, você precisa estar na nuvem da Microsoft, entendeu? E hoje, quem é que possui o maior market share dessas grandes empresas? A Equinix. Então, a Equinix domina o mercado nesse sentido de market share de nuvem de grandes empresas. Então, por isso que a cotação dela não para de subir, é um dos que mais subiu aí dentro do SP500, é o REIT, acho que ele, junto com o Digital Realty, né, Digital Realty foi o 17º esse ano aí que cresceu, então, são REITs que vem crescendo muito. E o setor muito. Como um todo, né? O setor como um todo, o setor como um todo vem crescendo. Mas você acaba tendo essa barreira de entrada, igual eu expliquei aqui de Americold, para você ter sua lasanha entregue nos Estados Unidos todos, você precisa estar em um galpão logístico que vai conseguir ter espaço no todo o território americano. Se você é dono de uma rede de, como você falou aí, de restaurantes que tem nos Estados Unidos toda, você vai precisar também de uma estrutura logística que te atenda nos Estados Unidos inteiro, né? Então, exatamente. Você acaba tendo só 3 opções. Como você falou aí, um dos 3 REITs de logística, né? Então, isso acontece também com data center. Para você fazer negócio aí nas redes de Amazon, de Alibaba, do Google, você vai acabar tendo que usar também a infraestrutura que eles usam. É isso, né? Resumindo. Exatamente. É por isso que, respondendo a pessoal, eu não acho que seja um setor comoditizado, entendeu? Porque nem todo data center oferece aquilo que você precisa. E isso aí é questão de segurança também. Nem todo data center vai ter a questão de segurança, vai te oferecer essa interconexão. Então, mas agora deixa eu te perguntar uma. Mas e a questão de concorrência? Ou a questão desse inquilino correr para desenvolver o seu próprio data center e tal? Como é que você enxerga isso? Não, então, a gente postou aí, quer ver? Eu não decoro, mas o pessoal pode olhar aquela tabelinha que a gente postou mais cedo, né? Hoje, o que acontece? Você pega aí, por exemplo, Digital Realty, são 275, se eu não me engano. Pode até pegar aí, Kim. Digital Realty é o que tem mais data centers, né? Ele tem 275 data centers. Então, por mais que você esteja um inquilino grande, igual a Amazon, ela não monta 275 data centers do dia para a noite, entendeu? Verdade. Ela tem que e ela tem que se posicionar globalmente. E uma coisa que é uma barreira de entrada, para o pessoal entender, é que essas interconexões, elas não são feitas via internet. Então, elas não são a mesma internet que a gente usa aqui. Se tiver alguém de Fortaleza aí, dá até um tchauzinho para a cena aí para nós, que alguém de Fortaleza, quem é de Fortaleza, vai ajudar a gente aí. Só para vocês terem uma ideia, a Digital Realty, que é o segundo maior REIT aí de data center, eles possuem um data center em Fortaleza, em Maracanaú, se não me engano. E esse data center, ele tem uma base na Praia do Futuro. Então, eles fazem uma conexão via cabo até a Praia do Futuro, e da Praia do Futuro tem um cabo ligando Fortaleza a Miami. Então, é através desse cabeamento que as informações são trocadas. Então, as informações da Digital Realty que vai para São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde está a maior base de data center deles, elas são cabeadas até Fortaleza, e de Fortaleza ela vai por um cabo submarino até Miami. Então, isso é uma barreira de entrada. Então, você não monta um cabeamento desse dia para a noite. A Equinix, por exemplo, tem cabeamento ligando a Holanda até Boston, se eu não me engano. Então, eles têm cabeamento submarino no mundo inteiro. Isso serve o quê? Para diminuir latência. O que é a latência, para o pessoal entender? Todo mundo já viu o jornal, aquelas comunicações via satélite que o jornalista fala, depois de uns 5 segundos que a pessoa ouve e responde, né? É o famoso delay, tem um né? delay. Isso, tem o delay. Então, no mundo da TI, isso seria mais ou menos uma latência, entendeu? Eu vou usar esse exemplo, também sou de TI, mas você não pode ter atraso, entendeu? Você não pode ter a informação, ela tem que trafegar de uma forma rápida. Olha o Clóvis aí de Fortaleza, dá um... dá um oi aí que o pessoal, eu não tô vendo aqui, tá aqui. Então, o pessoal de Fortaleza dá um oi aí. Fala até pra nós aí, esse Maracanaú foi perto da Praia do Futuro, que eu nem sei a distância, velho. Eu li aqui, mas é importante você ter essa interconexão entre os data centers, entendeu?
Então, quanto mais data center você tem ao redor do mundo, mais espalhados eles estão, mais o seu cliente vai querer estar contigo. Porque se o seu cliente trabalha em âmbito global, é necessário você ter um data center com informações na Europa, com informações no Brasil, no Pacífico, entendeu? Então, quem domina isso hoje é a Equinix, de longe. A Equinix hoje falou que é longe da Praia do Futuro, mas eles têm um cabo lá ligando Maracanaú até a Praia do Futuro, e da Praia do Futuro vai até Miami. Então, a Equinix ela já faz diferente. O cabeamento dela, ela tem data center em São Paulo e no Rio de Janeiro, e ela faz o cabeamento via Bogotá. Então, o cabo dele sai de São Paulo e Rio de Janeiro, vai até Bogotá, Bogotá, Cidade do México, Cidade de México, e vai para os Estados Unidos, Texas, né? Então, eles precisam utilizar muito isso, né? Eu utilizo esse sistema de nuvens aí, então você tem toda uma série de WhatsApp tudo utiliza, entendeu? Tudo que você imaginar utiliza. Só para vocês terem uma noção aí, a Sky está fechada com a Equinix, né? A Sky fechou um contrato agora, tem pouco tempo, então a Sky está usando os data centers da Equinix hoje em dia, entendeu? Está fazendo uma parceria nesse sentido. Então eles precisam estar posicionados. Então o futuro, e essas interconexões, elas são pagas, né? Tem um pedágio, não é de graça. Então quando você manda uma informação de São Paulo para os Estados Unidos, ela não vai de graça, tem uma cobrança com isso. Tem até um outro exemplo, Ismael, deixa eu te interromper um pouco. Fala aí. Eu tenho um irmão que ele trabalhou no empresa de telefonia há um tempo. E ele era de uma área que chamava DETRAF. Então, o que acontece? Ele tinha que medir o quanto as outras operadoras usaram a rede deles. Então, eu vou dar um exemplo aqui, mas eu não sei se eu estou falando sério. Mas não sei, vamos dizer que tem Vivo no Centro-Oeste e não tem Vivo no Sul, né? A rede Vivo. Então, quando alguém liga de Brasília lá para Porto Alegre, aí ele vai usar, sei lá, a rede da TIM, por exemplo, lá no Sul. Então, na conta de telefone, um pedacinho daquela conta, a Vivo vai ter que pagar para a TIM porque usou a rede dela. Eu sei que é um exemplo meio grosseiro, mas acontece um pouco disso na interconexão também, né? Não de que uma empresa vai pagar para outra, mas ela tem que... existe uma taxa para ela pagar por conta dessa interconexão. Você precisa pagar para usar o data center. É o pedágio que você tem que pagar para trafegar naquela rede, entendeu? E se você quer segurança, você precisa conectar numa rede fechada, né? Que é o que os data centers oferecem. Então, eu vou mostrar outra tabelinha aqui pro pessoal aqui, só para vocês entenderem. Deixa eu girar aqui a câmera aqui, ó. Vamos lá. Não sei se vai ficar muito legal aí, mas isso aqui é o market share de interconexão, entendeu? Então vocês observam. Não está muito visível aqui para mim, mas não está muito visível, mas esse quadrado maior, esse retângulo. Esse quadrado maior é Equinix. Equinix hoje, porque ele está dando. Equinix hoje, ela domina. Enfim, esse quadradão mais azul aí é Equinix. Ele domina hoje cerca de 70% do market share de interconexão. Aí depois você tem Digital Realty, que é o quadrado menor em cima, que ele tem cerca de 20%. E aí você tem o resto aí, CoreSite, CyrusOne, entendeu? Então, só para o pessoal entender hoje, 70% da interconexão do mundo está na mão de Equinix, entendeu? Então, se você quiser ter uma empresa conectada no mundo, você tem que estar em quem tem a maior quantidade de interconexão, né? Então, só o número de data center, ele não quer dizer muita coisa, entendeu? É importante a gente entender isso, quanto que é importante para o futuro. Um fator importante é a interconexão, porque a nuvem, qualquer data center consegue criar. Mas se você não estiver conectado na rede, ou se você não estiver conectado um data center com o outro, a sua nuvem acaba ficando meio subutilizada, entendeu? Principalmente se você precisa de segurança nessa nuvem. E o home office ele vem nesse sentido, né? Então, a pessoa que trabalha em casa, ou de repente você tem até um trabalho em outro país, você mora em um país, mas trabalha em outro. Essa conexão, ela precisa ter segurança, ela não pode trafegar via web. Ela tem que ter todo o sistema de criptografia, enfim, não pode ter latência. A latência é importante. O pessoal que joga jogo de videogame, por exemplo, você não pode ter latência, né? Imagina você jogando lá Call of Duty, dá um comando, depois de 2 segundos vai ser executado.
Então, só para você entender, num jogo você já não pode ter, imagina em troca de informações, né? Então você não pode ter latência, o tráfego é muito grande. E hoje quem domina esse setor aí de longe é Equinix, né? Então, a Equinix ela domina nuvem, ela domina o market share de empresas hoje, 26% aí por exemplo, 26% da. Vou pegar aqui, só para eu ler aqui, porque eu não lembro, mas eu sei que 26% da Amazon hoje está, né, das nuvens da Amazon está em Equinix. A Zoom está usando as nuvens da Equinix hoje, né, através da Amazon, né? Então, você acaba tendo um crescimento muito grande de nuvens, né? E da necessidade dessa interconexão, porque a nuvem sozinha ela não resolve nada, né? Igual eu falei, né? Ela Uhum. acaba sendo morta. Que eu acho que eu não vou achar aqui não, pessoal, mas enfim, é isso aí. Aí o pessoal, aí a gente vai falar um pouco aqui, a gente fala um pouco de Iron Mountain, né? Como a Iron Mountain tá vindo nesse sentido aí, né, de montar seus data centers, mas a Iron Mountain, o case deles é mais armazenamento de dados, como a gente falou, né, não é, eles têm as nuvens deles, eles têm o colocation deles, mas não o case deles não é fazer essa interconexão, não é a nuvem em grande escala, né. Aí a gente fala um pouquinho dos outros, né, eu sempre confundo CoreSite com CyrusOne, eu faço uma confusão sempre na minha cabeça aqui, porque os dois tem a sigla parecida, né? Core Cone. O CoreSite, por exemplo, qual a crítica que eu tenho a ele? Ele hoje está só nos Estados Unidos. Então ele cresceu, ele veio crescendo na FFO muito forte aí até 2018. Até 2018 ele vem crescendo na FFO muito forte. Mas ele tem uma questão que hoje ele está só nos Estados Unidos. E ele meio que deu uma parada no tempo, né? Que hoje ele distribui cerca de 94% do payout dele, ele está distribuindo em forma de dividendos. Então, um payout muito alto significa o quê? Ou a empresa não vai crescer mais tanto quanto a gente espera, ou ele vai precisar contrair empréstimo para crescer, né? Eu nem lembro de qual aí o yield, depois vocês podem olhar aí, quem souber os yields aí, vai postando aí para nós aí para ajudar. Yield, dívida EBITDA também ajuda, Do mas o CoreSite, se eu CoreSite, não me engano, deixa eu o procurar yield dele aqui. está em torno de 4%, vai estar em torno de 4 ponto alguma coisa aí por cento, né? Então, é um REIT que ele deu uma estagnada, mas muito por causa da taxa de produtividade dele, né? De 2019 para cá, ele aumentou muito o número de clientes que vem entrando e saindo dos data centers dele. Isso o mercado vem penalizando um pouquinho aí, né? Inclusive até o yield dele é um pouco mais alto que os outros. Foi em face por causa Tá, disso, né? tá em Porque torno de 4% aí o yield dele. tá em torno de E, 4% aí. e o payout 95%, mais ou menos. Então, você vê, tem um payout muito alto. No finalzinho, se sobrar tempo, pessoal, eu explico para vocês o FFO também, o payout aí, qual a importância deles aí na Uhum. análise, né? Aí o QTS, que é o menor de todos, né, dos 5 listados aí, tinha na Iron Mountain, né, que não chega a ser um REIT data center, mas o QTS ele deu uma caída no meu conceito em grande parte porque eles falaram que eles não vão trabalhar com sistema de nuvem, né? Eles vão trabalhar com sistema só de colocation. Então, apesar de que eu acho que o sistema de colocation não vai acabar no mundo, mas você acaba não pegando a grande onda que vem aí, né? Que é o que é o que são as nuvens, né? Então, outro REIT aqui, né? O terceiro maior REIT aqui é o CyrusOne, né? Não, todos eles pagam dividendos trimestrais aí, pessoal. Não tem nenhum data center com dividendo mensal. CyrusOne aqui, né? Qual que o grande a grande jogada de CyrusOne? Que eles eles montam um data center do dia para a noite. Então, assim, o CyrusOne ele tem um know-how de montar data center em container, em galpão modular, entendeu? Então, eles conseguem oferecer para o cliente um data center numa velocidade muito rápida, entendeu? Então, se você quer só fazer um sistema de colocation, o Equinix é um dos melhores hoje em dia, porque ele consegue aumentar a sua capacidade de uma forma quase que exponencial, né? Ele fornece 5 Equinix ou giga. Cyrus Não, eu você tá acabei de falar de falando? SARS-1. SARS-1 Não, Ah, tá. o SARS-1 ele consegue montar galpões modulares, Hum. eles conseguem montar data center em qualquer lugar, entendeu? Então, se você tem uma empresa e quiser montar um data center dentro de um container, por exemplo, eles montam para você, eles alugam o container, eles vão lá e cuidam de toda a estrutura física, entendeu? Eles vêm crescendo também, eles compraram a Zenium, que é uma empresa de data center na China e no Brasil, então eles vêm crescendo aí no Brasil também.
E aí a gente entra aqui nos dois maiores. Eu tava lendo aqui na minha colinha, o Ismael, sobre o inquilino dele, né? Que tá falando aqui que 75% do aluguel vem de clientes que têm um rating de investimento, um grau de investimento. São bons inquilinos, né? Então Então, ele é um dos melhores inquilinos, é o SARS One. O SARS One ele vem crescendo muito, né? Até 2018, eles entraram aí, vocês podem até olhar no gráfico aqui, eu não estou com ele aqui de cor, deixa eu ver se eu acho que o gráfico do SARS One aqui, no Instagram, a gente postou aí, né, o gráfico deles. Deixa eu ver aqui o SARS One aqui, QTS, Coresight, SARS One aqui, ó. Então, o SARS One ele dele comparando ele com o ETF? Mas ele tá só em azul aqui. O SARS One ele veio num crescimento bem bacana até 2018, quando eles começaram a entrar naquela onda de vende não vende, entendeu? Compra não compra, vende não vende. E o mercado não gosta muito disso. Igual a gente tá vendo aqui o Simon Property, né? O Simon Property que tá o Man Center pra essa novela. Eu vou te processar? Não, agora eu vou comprar. E aí fica aquela volatilidade, um sobe e desce sem fim. E o SARS One ele cresceu muito e ele entrou nessa pegada também de querer vender, querer comprar, entendeu? E acabou gerando essa volatilidade. Mas é um REIT excelente também. Eu acho que todos os REITs são bons, entendeu? Depende do que você quer, né? Agora, para quem não quer analisar, para mim o melhor REIT hoje o ETF é o SRVR, né? Que ele está posicionado só em REITs de data center e infraestrutura. Inclusive, muitos REITs de infraestrutura são excelentes também, né? Então, qual site que a gente utiliza para fazer essa comparação gráfica é o iShares. O iShares você precisa pagar ele aí, quem quiser assinar, mas você pode ter de graça aí também no Google, que vem o Bashar, tem um site aí, o Bashar também, que faz de graça para você. Eu gosto do iShares porque ele me dá outras métricas que esses sites não dão, entendeu? Para minha análise pessoal, eu gosto de usar mais o iShares, né? Então, a gente entra aqui vamos falar aqui, porque se são 5 REITs, eu vou acabar nos outros dois aqui, que aí eu quero falar um pouquinho de FFO, para o pessoal entender aqui, né, se sobrar tempo. Boa. O Digital Realty hoje ele é o 17ª empresa que teve o maior crescimento no ano no SP500, então ele manteve um crescimento muito forte aí. Ele veio, ele comprou, quer ver o que foi eu confundo as empresas que eles compraram. Interxion, isso. A Digital Realty, ele comprou a Interxion na Europa. Então, ele conseguiu aumentar muito a capacidade de interconexão dele nos últimos tempos. Então, ele vem batendo de frente aí com o Equinix, tanto é que o yield dele está bem baixo aí, deve estar em torno de 2, entendeu? Porque eles estão nesse sentido aí de competir forte com a Equinix no sentido de interconexão, eles não querem perder nesse sentido, né? E eles têm, hoje, em número de data centers, eles são maiores, né? É o SRVR, pessoal. Não sei se sabe o da ETF. O data center data center e infraestrutura. Ele é data center e infraestrutura, não é só data center. SRVR é o ticker dele aí, né? E ele vem crescendo muito, né? Então, assim, em termos de volume, o Digital Realty é maior. O Equinix tem menos data center, mas os data centers deles são maiores e são muito bem posicionados, né, no mundo inteiro. A gente colocou esse RVR também no Instagram, tem um gráfico dele. No Instagram tem um gráfico dele lá, tudo mais. É o Equinix, né? O Equinix, ele acabou de comprar agora, ele inclusive emitiu títulos aí de dívida para poder comprar da Bell, né? A Bell é uma rede é uma empresa de telefonia, TV a cabo, que tem no Canadá. Então eles compraram 13 data centers, o intuito deles é fechar em 17, mais 13 já está fechado. Eles emitiram eles captaram $1 bilhão em dívida agora para poder comprar esses data centers da Bell. E eles vêm crescendo. Enfim, Equinix para mim hoje é de longe o melhor. Se ele é o mais barato, aí eu não vou dar recomendação. Não, tem que fazer isso que a turma tem quer que fazer saber, o valuation, de valuation. Mas eu tenho Equinix na minha carteira. Eu aproveitei Equinix na baixa, comprei ele, entendeu? Hoje eu não estou comprando Equinix porque tem outros tem outros cavalos selados, mas é mais rápido nos mercados, entendeu? Que eu tô vendo outras oportunidades melhores, mas Equinix dentro do setor de data center, na minha opinião, de longe é o melhor. E quando você compra Equinix, você não pode comprar olhando só para o yield, porque o yield dele é ridículo, de 1.7, se eu não me engano, 1.8, uma coisa assim, é bem baixo. Mas você olha para o yield on cost, né? Então, por exemplo, eu comprei ele em março, meu yield on cost nele hoje tem em torno de 4,5, 5, entendeu? Então, você tem um yield de 5% numa empresa igual a Equinix, é excelente, não tem o que falar, entendeu? Então, quem compra Equinix... Porque é uma empresa de crescimento, não
não é uma empresa de renda, né? Exatamente, Embora não é empresa de renda. esteja aí constituída em forma de rate, mas o forte dele é o crescimento, como você explicou aí na sua Exatamente, o apresentação. payout dele é bem baixo, né? Olha aí pra você ver, dá uma olhada aí pra nós aí o payout dele. O payout dele é bem baixo, se eu não me engano. Ah, Então, deixa eu ver aqui. é, ele tá chegando aí. O intuito de Equinix é crescimento, pessoal. Ele quer surfar na onda de crescer, entendeu? 60% é o payout dele. Então, o payout dele é baixo, E assim, o para um setor yield de 1,5. 1,5 mais ou 1,5, menos. entendeu? Então, por que, que o yield dele está 1,5? Porque as pessoas acreditam que ele vai crescer muito. Então, você vai ter daqui 2, 3, 4 anos, você vai ter um yield alto nele. Hoje, talvez seu yield não esteja do que você gostaria que esteja, porque eu vou fazer depois uma live aqui, até que o pessoal do dividendo gringo aí, vai lá, o ponto da live é os 5 maiores erros na hora de escolher um REIT, né? E um dos erros, Hum. na minha opinião, é esse, a pessoa olhar só pro yield. Então, yield baixo eu não compro e yield alto eu compro. Você pode estar entrando um monte de latada e perdendo muito coisa boa aí pro futuro, né? Então, eu acho que é interessante a gente olhar para esses... Eu me atrai muito quando eu vejo um yield muito baixo. Quando eu pego lá e vejo, pô, yield de 1,5, 1,5, 1,7, tem alguma coisa que aí que eu vou olhar, entendeu? Quando eu vejo um yield de 30%, 25%, amigo, eu só olho a dívida. A hora que você olha a dívida lá, eu já tô correndo fora deles, entendeu? Então, eu É procuro muito yield interessante, Ismael, baixo. a gente só pegar uma parte disso daí sobre dívida, porque era o que a gente estava comentando ontem também. Nos Estados Unidos, o conceito de ação preferencial é um pouco diferente. Né? A ação preferencial Isso. lá é como se fosse uma debênture. Eles emitem uma série de ações que tem um prazo de validade e durante aquele prazo ele vai te pagando um yield. Então, às vezes a gente precisa considerar na dívida da empresa o que as séries que ela emitiu de ações preferenciais também. Exatamente. Outro, E isso acaba enganando, porque, na verdade, lá nos Estados Unidos ela chama ação preferencial porque ela tem preferência de pagamento de dividendo, entendeu? Então, você tem que olhar muito isso. E algumas empresas enganam. Tem um aqui que eu não lembro agora, é uma de hotel. Eu vou olhar depois, eu hum, falo para vocês. Que quando você olhar a dívida EBITDA dela, aparece razoável, estou de 4, 5. Mas quando você olha, ela tem 5, 6 classes de ações preferenciais emitidas. Ou seja, ela tem uma dívida gigante aí para rolar daqui 5, 10 anos. E você tem que considerar isso também na dívida dela, porque ações preferenciais são dívidas. Então, e a ação ordinária é aquela que a gente compra aí, que você compra aí no seu corretor, entendeu? No qual você é sócio. Então, o intuito é isso, entendeu? E a Equinix, na minha opinião, ele é excelente por causa disso, porque ele vem numa pegada de crescer muito forte, ele quer dominar o mercado, eles querem fechar. Hoje eu acho que eu ponho aí que daqui 5, 10 anos, se não houver nenhuma revolução no sistema nesse sistema, daqui 5, 10 anos você vai ter só dois grandes players aí, que é a Equinix e Digital Realty. Então, passou desses dois aí, vai sobrar aquele resto ali que vai estar ou seja, comendo a tendência sobra. total de consolidação do setor, né? A É isso que você tendência está total falando. de consolidação hoje é nesses dois REITs data Center, mas não quer dizer que os outros não vão crescer. Eu acho que Uhum. o CoreSite está crescendo muito, entendeu? Ele vem no crescimento, mas são REITs menores, né? Que para quem quer para o longo prazo mesmo, que é 20, 30 anos, eu vejo a consolidação muito forte desses dois. A menos que a gente observe que existe muita compra, né? Você um compra o outro, vende, enfim. O futuro aí ninguém sabe, né? Ele veio, por exemplo, ele comprou uma empresa de interconexão agora na Bélgica, o Equinix. Ele comprou assim, esses data centers no Canadá. Então, tudo em regime de sale back, né? O que é o sale back? Por exemplo, a empresa de telefonia vende o data center, mas ela continua lá. Ela só passou toda a infraestrutura e fala assim, ó, agora vocês cuidam para mim, eu não quero ter mais trabalho cuidar disso, Agora entendeu? me veio aqui em mente, e a possibilidade de um cliente comprar o próprio data center? Porque pode acontecer isso, uma aquisição aí, que você, Você como fala é que o você Rich enxerga vendeu isso o daí? data center? Não, eles podem Ou o até próprio vender o data cliente, uma center. Amazon comprar uma Equinix, porque É, o valor da Amazon é quase 1 trilhão de dólares, né? Equinix é 60.
60 bi. Mas então é isso que eu Então, falei, por exemplo. Por que, que a Amazon utiliza hoje, a grande parte dos dados da Amazon hoje está dentro de Equinix? Porque não é só o data center que você precisa da interconexão, entendeu? uhum. Então, se você tiver um data center só para armazenamento de dados, que é o que a Iron Mountain faz, tá tranquilo, você pode ter seu data center, você pode comprar, alugar, mas se você quiser, se você precisa estar interconectado, se você está vendendo produtos no mundo inteiro, se você trafega informações pelos 7 continentes, aí você precisa estar em interconexão. E hoje, quem tem mais interconexão é esses dois. Não, É mas eu Digital digo o Realty e seguinte, eu Infinix. digo assim, a Amazon comprar, você tá entendendo? Tomar o controle da Equinix, por exemplo. Não sei se isso, Meu amigo, aí se que eu quero isso estar daí. posicionado em Equinix. Meu sonho é isso, porque não sei se vocês acompanharam aí. Imagina, Se eu ela for cheio, adquirida, a ação voa, né? mas imagina eu aqui com a sacola cheia de Equinix e a Amazon fala que vai comprar Equinix. Você acha que vai para quanto a ação de Equinix? Velho? Ela vai explodir, velho. Vai para mil Entendeu? dólares, né? Vai sair desses 600 Então, para assim, mil dólares vai de rápido. 600 aí para 2 mil dólares a ação da Equinix. Então, aí que eu quero estar posicionado. Quem acompanha aí a novela do Talman Center com o Simon Property, viu, o Simon Property em janeiro estava 17 dólares a ação. 17, 16 dólares. É assim que saiu a notícia que Simon Property ia comprar, ela subiu para 52. Imagina, em questão de 2 dias, a ação subiu de 17 para 52 dólares. Agora Então, é quem interessante entrou. explicar aí para quem está começando a investir lá fora, fica com medo dessa cotação aí. Caramba, a ação da Equinix, 650 dólares, não vou conseguir comprar. Mas existem corretoras que você pode comprar fracionado, viu, gente? Comprar um pedaço de uma ação. Então, com Exatamente. Eu, 10 por exemplo, quando dólares, eu com fui. 5 Quando dólares, eu, você compra uma ação da Equinix. Um pedacinho de uma ação. quando eu, Não é toda corretora que permite isso, mas as que os brasileiros mais usam aí, a Avenue e a Passfolio, as duas permitem. permite comprar o fracionado. Então, assim, o pessoal não precisa preocupar muito com cotação, não, gente. Cotação, se você tem conta nessas duas corretoras aí, você. Tranquilo, cotação é só um número para você, entendeu? Então, você compra lá 1/3, 2/3, 10%, $1. Se você quiser comprar $1 de Equinix, você compra. Então, não faz muita Uhum. diferença isso aí, entendeu? Enfim, é isso aí, pessoal. Já está quase acabando o nosso tempo aqui. Eu não sei se o pessoal quiser que a gente explique o FFO aí, dá um joinha aí que a gente explique o FFO nesse tempo que está Alguém acabando aí. perguntou lá atrás, Ismael, sobre o que significava os gráficos que a gente postou ali, qual que é a Não, então, conclusão sobre o aquela ideia gráfico dos do gráficos é o ETF. seguinte, a gente vem mostrando os gráficos aí pro pessoal para comparar com o ETF, entendeu? Para vocês terem uma ideia do que são os ETFs aí comparado com... que tem ETF e tem ETF. Eu, por exemplo, eu não gosto muito desses ETFs generais, muito grandes, entendeu? Por exemplo, VNQI, 650 REITs na carteira, entendeu? É muito gigante para você... É muita coisa, tem coisa boa, tem muita porcaria. Eu já gosto de ETFs mais selecionados, ETFs que estão ali, um ETF do setor de data center, o ETF do setor de saúde, o ETF que a gente falou, é o SRVR. Até escrever, quem quiser escrever, escreve o SRVR aí. Mas o tempo está Data acabando, pessoal. center e infraestrutura. Isso. O FFO, eu vou explicar para vocês aqui rapidinho o que é o FFO, só para vocês tentarem entender. Qual que é a importância do FFO? Vamos supor que eu ganho aqui, eu como pessoa física ganho R$200 mil por ano. Tô jogando um valor para ficar mais fácil de entender. E o governo me cobra 25% de imposto de renda, certo? O Rich Hotel eu não lembro aqui, eu vou pesquisar aqui e eu vou dar uma olhada aqui. Enfim, Manda uma só para mensagem tentar... do privado depois, viu, Marcelo, aí, Que que aí aí a a gente gente manda para responde sobre isso. você. E aí eu vou explicar aqui. Então vamos supor que eu ganho R$200 mil por ano, o governo me taxa em 25%, eu teria que pagar R$50 mil de imposto de renda. Vocês concordam comigo, né? Então, isso Uhum. seria meu imposto de renda. Só que agora imagina que eu pudesse usar a depreciação do meu imóvel. Então, eu falo para o governo, é o seguinte, eu tive uma depreciação na minha casa, uma depreciação no meu carro, na minha bicicleta, enfim, a depreciação dos meus bens foi R$100 mil esse ano. Nós, como pessoas físicas, nós não podemos fazer isso, né? Mas a empresa pode fazer. Ela pode usar a depreciação para abater imposto de renda. Então, citando esse exemplo, eu ganhando R$200 mil, eu informo para o governo que eu tive R$100 mil de depreciação. E também depreciação não é bagunçada, tem regra, viu? Uhum. Eu informo para o governo R$100 mil de depreciação. Ou seja, em vez de eu pagar
imposto de renda em cima dos 200 mil reais que eu faturei no ano, eu vou pagar em cima de 100 mil reais, porque os outros 100 mil reais ficou isento, em tese, pela depreciação que eu tive dos meus bens. Então, em vez de eu pagar 50 mil reais, eu vou pagar 25 mil reais, porque é em cima do lucro tributável. Vocês entenderam? Então, 100 mil reais não foi tributável porque eu usei a depreciação e eu tenho os outros 100 mil reais que são lucros tributáveis. Então, eu tenho 75 mil que sobrou aqui de lucro tributável, 25 mil eu tive que pagar de imposto. Só que, para empresas de tecnologia, outros ramos, a depreciação acaba sendo tão pequena em cima do montante de lucro que ela tem que não faz diferença. Mas nos REITs, a depreciação faz muita diferença, porque o maior bem deles está imobilizado, que são imóveis. Então, um REIT de data center, por exemplo, tem uma depreciação gigantesca nesses equipamentos dele. Porque o equipamento, né, tecnológico muda. Isso, em menos de 5 anos muda todo o equipamento. Né, tudo... você entra num REIT data center, daqui a 3 anos o equipamento já mudou completamente. Então tem uma depreciação muito grande. Ele precisa usar essa depreciação para abater imposto, para diminuir o imposto dele. Então, se você for pegar o PL de um REIT, ele vai estar muito descontado do que realmente foi o lucro dele. Então, o que é o FFO? É o lucro tributável, que seria esses 75 mil reais que sobrou depois da tributação, mais aquilo que eu usei de depreciação, que foi os 100 mil reais. Então, nesse caso aqui que eu dei como exemplo, o meu FFO seria de 175 mil reais. Você entendeu? Então, se você olha lá o lucro, qual foi o lucro tributável? Foi 75 mil reais. Ou mil dólares. FFO? Mas qual é o FFO? 175 mil reais, entendeu? Então, pelo fato de você ter imobilizado muito grande nos REITs, eles usam a depreciação no intuito de diminuir a carga tributária que eles têm. Entendeu? Então, aí entra outra questão, né? Que eu vou falar rapidinho, porque o tempo está quase acabando aqui, que é o payout, né? Então, o payout, ele é o tanto que eu vou pagar em cima do FFO. Então, se eu tenho um payout de 100%, significa que eu distribuí tudo o que eu ganhei, eu distribuí em forma de dividendos. Então, quando você pega 20 segundos aqui, então quando você pega um payout com mais de 100%, significa que eu estou distribuindo o que eu ganhei mais o meu caixa. Então, o ideal é o REIT ter aí um payout de 70%, 80% para que ele possa fazer caixa para também poder crescer. Pessoal, 10 segundos aqui, eu vou dar um tchau aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. Né? O FFO eu vou explicar na próxima, mas se você entender o FFO, o FFO é mais fácil ainda. Um abraço, vai ficar salvo a live aí na Central Responde aí, certo? Qualquer pergunta.